Olá, gente, bom dia, graça e paz a todos. Vamos para mais uma escola bíblica dominical da nossa igreja, Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Vamos estudar aí nossa lição da revista, na verdade, né? A gente está começando aí uma revista nova, lições. A revista é A Igreja Eleita. A Igreja Eleita. E a gente vai começar abordando aí a lição de número 1 dessa revista, que é a lição referente à carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então vou aguardar a galera chegar aí para a gente já começar a transmitir o conteúdo. Tenho certeza que essa lição vai ser bastante útil, bastante edificante aí para nossas vidas. Aproveita aí e compartilha esse link da nossa igreja, entre os seus perfis pessoais também, que é bacana de a gente compartilhar a palavra. O pessoal que for chegando vai dando aquele paz do Senhor simpático, aquele bom dia agradável, dizendo como vocês estão para a gente começar a nossa aula. Chegaram aí, ó, irmã Giovana, quem mais vai dando um sinalzinho aí para a gente iniciar a nossa aula. Irmã Neuzi também, seja bem-vinda. Vamos que vamos. Lição de hoje, lição 1, Carta aos Efésios. A Isa está por aí também, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Deixa eu só pegar o link aqui da aula, ver se eu consigo compartilhar também, né? Bacana de a gente poder aí compartilhar a palavra. Dez minutinhos, tá? Às 10h05 eu começo a compartilhar o conteúdo da aula aí com vocês. Então vamos nos achegando, vai convidando aí amigos, colegas, irmãos da igreja, familiares, para a gente já iniciar a nossa aula. Mamãe está por aí também, seja bem-vinda. Bom dia. O Ricardo, assim como todos os irmãos que durante o dia de ontem tiveram me mandando mensagens aí de conforto, de consolo por conta da perda do meu avô. Fico muito agradecido pela oração de vocês, tá bom? Meu avô ele faleceu aí já perto de completar 77 anos de idade. Não foi por Covid, tá? Sei que essa é uma das notícias que o pessoal mais fica atento em saber, né? Não foi por Covid, ele teve um infarto, então ele partiu, ele estava passando alguns dias em Minas Gerais. Então, como ele faleceu por lá, por essa razão que eu estive lá, né? Fiz essa viagem ontem para lá, bem rapidinho, para poder sepultar meu avô e dar amparo também para os meus parentes de lá, mas já voltei e vamos seguir a vida aí, levando na memória lembranças boas, agradáveis, mas continuando a viver, porque o Espírito Santo é quem nos dá condições para isso. Bom, vamos lá, gente. Lição de 1 da Escola Bíblica Dominical, Carta aos Efésios, a revista. Nós vamos começar uma revista nova, que é a revista ainda da CPAD, A Igreja Eleita, tá? Não vou me estender aqui muito nos comentários iniciais, não.
Tenho certeza que a galera já está entrando aí, já está participando. E aí você vai interagindo. O que nós vamos combinar, tá, gente? Ao longo da aula, lembre-se, isto não é uma pregação, é uma aula de fato. O que significa dizer que vocês devem ficar à vontade para poder comentar, para poder principalmente fazer perguntas, tá? Para esclarecer dúvidas. Então não se acanhe, não. Aproveita aí essa manhã. Ao longo da aula eu vou ler aqui alguns comentários, caso haja perguntas ou comentários a respeito do assunto. E agrego aí alguma coisa a respeito, tento ajudar aí de alguma forma, tá bom? Mas vamos interagir. Fiquem só aí em silêncio, não interagem, perguntem, para a gente poder ter uma aula bastante proveitosa. E, óbvio, também não esqueça de compartilhar aí o vídeo, de chamar mais pessoas para assistir, que a gente vai ter aí um proveito muito grande. Bom, eu vou começar essa aula, então, fazendo a leitura de 2 versículos que estão inclusos lá na leitura bíblica em classe. Por falar em revista, deixa eu só ressaltar uma coisa aqui. Lá na nossa igreja, você sabe que aos domingos de manhã, a nossa igreja ela permanece aberta em toda a manhã. E já temos revistas de escola dominical disponíveis lá no templo. Então, quem quiser pegar a sua revista, você assiste a minha aula aí agora, e aí quando terminar a aula, você dá uma passadinha e pega a sua revista. Pega a sua revista. À noite, nós também estaremos lá na igreja para fazer o nosso culto de celebração ao Senhor. Acredito que à noite estás lá e talvez seja até mais oportuno quem vai para o culto à noite pegar a revista à noite. Mas quem não for, ainda agora de manhã nós já temos alguns obreiros lá na igreja com revistas disponíveis. Isso aí para o caso de você querer, né, uma lição aí para você ler e estudar em casa, tá bom? Vamos lá, vou começar essa aula fazendo a leitura aí da, da lição, da leitura bíblica em classe. Eu vou destacar 2 versículos que estão mencionados aí, que são Efésios capítulo 1, e a gente vai ler 2 versículos que são os versículos 1 e 2, tá bom? Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos lá. Efésios 1, versículos 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Beleza? Essa é a nossa leitura bíblica em classe para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Bom, a que nós vamos começar a estudar neste domingo é uma revista que trata sobre a carta aos Efésios. O título está A Igreja Eleita, justamente porque um dos temas principais dessa carta aos Efésios é descrever ou apresentar a maneira como a igreja ela é identificada no mundo espiritual, né? Quem é que faz parte da igreja e o que se espera. Entende aí pela carta aos Efésios que a igreja ela é uma entidade espiritual. Ela é a reunião dos crentes que foram eleitos, predestinados, vivificados em Cristo, que fazem parte da família de Deus, sejam oriundos do povo judeu ou do povo gentio, e que, uma vez nesta nova condição, passa a ter uma nova vida, né? Com novos hábitos, novas práticas, novo comportamento, novos
usuários e por aí vai. Então, isso aí é por essa razão que a revista carrega esse título. Porém, a verdade é que durante as próximas lições, o autor, né, o comentarista, na verdade, ele propõe um comentário expositivo sobre a carta aos Efésios. Quando a gente fala de comentário expositivo, é aquele tipo de comentário que vai destacando pequenos trechos, né, do livro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, sempre tentando extrair ali alguma lição, alguma coisa aplicável à nossa vida cotidiana, tá? Então vamos lá. Primeiro tópico aí da revista vai tratar sobre autoria e data. Quem foi o autor e quando essa carta foi escrita? Bom, com relação à autoria, nós temos essa informação muito clara já no primeiro versículo da carta, né? Lá em Efésios 1, versículo 1, o autor se identifica como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Só que não é apenas nesse versículo que ele se identifica dessa forma. Lá no capítulo 3, no versículo 1, ele repete, ó, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Então, o autor dessa carta, ele se identifica como apóstolo Paulo. Quem tiver acostumado a ler comentários introdutórios dessas cartas paulinas, deve perceber que é muito comum, principalmente em comentários mais recentes, colocar em discussão a autoria dessas cartas, porque algumas epístolas elas têm a sua autoria duvidosa. Existem alguns comentaristas, alguns teólogos que questionam se algumas cartas foram de autoria paulina mesmo, ou se não foram escritas por algum outro escritor, algum outro autor, e aí o cidadão, dando uma despertinho, talvez, né? Isso é na nossa linguagem carioca, porque na época isso talvez fosse interpretado até como uma homenagem. Poderia ter usado o nome do apóstolo Paulo só para dar peso de autoridade ao conteúdo da carta, ou apenas numa forma de homenagem. E aí, especialmente na carta aos Efésios, essa autoria de Paulo ela é questionada porque alguns comentaristas observam certas diferenças entre a carta de Efésios, né, ou a carta aos Efésios, e algumas outras cartas que são autenticamente paulinas. Então, por exemplo, alguns comentaristas enxergam algumas diferenças teológicas, né? Por exemplo, em Efésios 3:10 fala dessa função cósmica que a igreja tem. No capítulo 2, no versículo 20, se fala dos fundamentos da igreja sobre apóstolos e profetas. Só que lá na carta aos Coríntios, Paulo diz que o único fundamento da igreja é Jesus Cristo. Nessa carta aos Efésios também, Paulo ele faz uma descrição detalhada dos deveres de marido e esposa no casamento. Então ele coloca o casamento como algo muito positivo, muito importante. Mas lá na carta aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 7, é tratado aparentemente de uma outra forma, porque ali Paulo ele chega até de certo ponto desestimular o casamento. Só que a gente sabe que essas diferenças não são contradições, são diferenças apenas no que tange a contexto. Uma vez que Paulo está lidando com contextos diferentes, ele faz abordagens teológicas específicas. Outra diferença que alguns comentaristas observam são diferenças no vocabulário, porque de fato a carta aos Efésios possui algumas palavras, alguns vocábulos que não estão presentes na parte das cartas. De fato, ele escreveu, sendo que também esse argumento é um argumento muito frágil, porque Paulo ele era um erudito, ele era alguém muito inteligente. As cartas também possuem diferenças de data entre elas muito significativas, então é perfeitamente natural que de um tempo para outro e de uma carta para outra, Paulo tenha feito aí uma pequena variação no vocabulário dele para poder se dirigir a um público específico, né? É muito mais fácil a gente entender que ele variou um pouco o vocabulário
do que a gente achar que uma outra pessoa reproduziu 90%, né, de vocabulário que Paulo a usar. Uma outra pequena diferença que alguns comentaristas observam é uma diferença no estilo. Por quê? Porque o estilo da carta aos Efésios possui algumas peculiaridades também. Um exemplo é que nessa carta existem períodos muito longos, ou seja, são blocos de texto com várias orações, com várias frases, são blocos, períodos muito longos, o que não é uma característica de outras cartas de Paulo. Porém, como já disse, são diferenças mínimas, são diferenças muito simples, que são facilmente explicadas pelo fato de Paulo ser alguém com uma capacidade de escrita, de leitura muito ampla, que facilitava, sem dúvida, ele poder escrever cartas aí com vocabulários distintos e estilos distintos, tá? E aí, lendo essa carta aos Efésios, a gente vê sim muitos traços que confirmam essa autoria de Paulo, algumas evidências. Uma delas, por exemplo, é que nessa carta o autor pede oração. Quando você vai lá no capítulo 6, no versículo 21, o autor pede, 21 não, desculpa, no capítulo 6, no versículo 18 e 19, o autor pede que os receptores da carta façam orações por ele. Não faria sentido o autor pedir oração para si se ele não é quem ele diz ser no início da carta. Então, se ele se apresenta como Paulo, é porque ele espera que as orações sejam feitas por ele, Paulo mesmo, né? Se ele se apresenta como Paulo, mas não é, ele estaria pedindo oração para si, só que essa oração não seria para ele, algo que não faria muito sentido. Outras evidências também que apontam ou que confirmam a autoria de Paulo é a própria questão da tradição da igreja, né, que sempre reconheceu Paulo como autor dessa carta lá nos primeiros séculos, sejam teólogos ortodoxos ou até alguns hereges lá dos primeiros séculos, eles reconheciam Paulo como autor dessa carta. E uma outra coisa bacana de perceber é que essa carta é muito parecida com Colossenses. Né? Se você lê a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, você vai perceber muitas semelhanças. Inclusive, se você lê Efésios capítulo 6, versículo 21 e Colossenses 4, versículo 7, você vai ver que Paulo faz um pedido muito parecido, melhor, faz um aviso muito parecido nas duas cartas, que é o envio pelas mãos. Tíquico foi o portador da carta aos Efésios e da carta aos Colossenses. Então isso indica que as duas cartas elas devem ter sido escritas na mesma época, foram enviadas, né, pelo mesmo comissário, pelo mesmo obreiro, e as duas tratam de assuntos parecidos ou têm algum conteúdo aí parecido, justamente porque aquelas igrejas deveriam partilhar algum tipo de semelhança nos problemas doutrinários que lidavam, tá? Então isso aí é só uma explicação com relação à autoria de Paulo, que ele mesmo na carta, né, dizendo que ele é o apóstolo de Jesus Cristo. Um outro dado bacana de a gente ver aí sobre essa carta é a ocasião. Aí eu já estou no ponto 3 da revista, que fala sobre uma epístola da prisão. Nós temos algumas cartas do Novo Testamento que nós chamamos de cartas da prisão ou epístolas da prisão. Por quê? Porque são cartas em que o autor delas, e no caso a gente acredita realmente que foi Paulo, são cartas em que Paulo ele alega estar preso na ocasião em que escreveu a epístola. São elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas aí foram escritas na prisão.
A gente não sabe exatamente em que prisão o apóstolo estava quando ele redigiu essas cartas. Somente o livro de Atos, só o livro de Atos, narra 3 prisões por onde Paulo passou, que foram as prisões de Filipos, em Atos 16, a prisão em Cesareia, em Atos 25, e a prisão em Roma, em Atos 28. Essas são as 3 prisões por onde Paulo passou na narrativa do livro de Atos. Sendo que, se vocês lerem 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, ali Paulo ele alega ter sido preso mais vezes que os falsos apóstolos. Isso pode ser um indicativo aí de que ele ficou preso até um pouco mais. E aí, se a gente considerar uma outra carta, que é uma carta não canônica, mas que foi escrita por alguém muito importante do primeiro século, que é Clemente de Roma. Clemente escreveu uma carta aos Coríntios, que a gente conhece como Primeira de Clemente aos Coríntios. Lá no capítulo 5, nos versículos 5 e 6, Clemente diz que Paulo foi acorrentado 7 vezes. Isso pode indicar que esse tenha sido o número de vezes que Paulo passou pela prisão. A gente não tem como confirmar, mas a gente sabe que Paulo foi preso aí diversas vezes. Especialmente essas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, a gente não sabe exatamente quando, ou melhor, em que prisão elas foram escritas, mas a gente acredita que muito provavelmente ela foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma. Enquanto Paulo esteve na prisão romana, ele teve a liberdade aí de escrever, de evangelizar. Então é muito provável que nessa carta ele tenha podido, melhor, nessa prisão, ele tenha escrito essas cartas que nós conhecemos hoje no Novo Testamento. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Como a gente não sabe exatamente em que prisão Paulo estava, a gente também não tem certeza da data em que Paulo escreveu a carta. Se é verdade que Paulo escreveu essa carta na prisão de Roma, muito provavelmente, então, essa carta ela foi escrita em torno do ano 60 a 62 depois. Ou seja, na década de 60. É nessa década, inclusive, que Paulo vai morrer, tá? É na década de 60 que Paulo morre. Então, acredita-se que foi ainda nesta década de 60 que ele escreveu a carta que nós conhecemos como Carta aos Efésios. Quem não acredita que foi Paulo quem escreveu e atribui a autoria para algum discípulo de Paulo ou para algum cristão de décadas posteriores, pode sugerir que a carta tenha sido escrita lá pela década de 70. A gente prefere ficar com a autoria de Paulo, conforme a própria Bíblia apresenta, e por isso a década de 60 é a mais provável, tá bom? Gente, essa é aqui o primeiro tópico da lição, falando sobre autoria e data. Vocês conseguiram me entender? Se vocês estão me entendendo perfeitamente, vai dando um joinha aí no vídeo, vai dando um coraçãozinho. Se tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, coloca no comentário que a gente faz a leitura aqui, tá bom? A gente já vai começar a explicar o tópico 2 aí da revista. Vamos lá. Tópico 2. Destinatários. Para quem, para quem essa carta foi escrita? Bom, para quem essa carta foi escrita?
Vamos ver então alguns detalhes sobre Éfeso, conforme nós temos aí no roteiro da nossa revista. Primeiro, um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Éfeso ficava na antiga Ásia Menor. A Ásia Menor que vocês leem na Bíblia equivale equivale ao país que nós conhecemos hoje como Turquia, tá bom? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse que João escreveu aquelas cartas às igrejas da Ásia, a Ásia ali não é exatamente todo o continente asiático que nós conhecemos, né? A Ásia dali é a que nós conhecemos na Bíblia como Ásia Menor. E a Ásia Menor corresponde ao país Turquia. Então, aquelas 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, essas cidades ficam todas onde hoje é a Turquia. Então, se algum de vocês tiver interesse de fazer um tour por aquelas cidades lá do Apocalipse, o país para onde você vai é a Turquia, para você poder conhecer as 7 cidades para onde Jesus mandou João escrever aquelas cartas. E Éfeso era uma delas. Só que Éfeso era uma cidade muito importante para a época, tinha uma importância muito grande. Ela era tão importante que ela poderia ser comparada a outras 3 cidades que também eram muito importantes na época. Roma, que é a principal, né? A capital do império, porém, outras 2 cidades também muito importantes seriam Antioquia no Egito, Antioquia na Síria e Alexandria no Egito. Então essas cidades aí, somando com Éfeso na Ásia Menor, eram cidades que tinham uma importância cultural e comercial muito relevantes para aquela época. Éfeso, por exemplo, era uma cidade que tinha uma metrópole aí, que era uma metrópole, na verdade, com cerca de 500 mil habitantes. Ou seja, a população de Éfeso naquela época era uma população aí de 500 mil de habitantes. Lá entretenimento, tinha praças muito frequentadas, tinha um comércio, né, muito intenso, e lá, por exemplo, tinha o que nós conhecemos como o maior anfiteatro do mundo daquela época, que era um anfiteatro que cabia 25 mil espectadores. Esses dados aí é só para você perceber que Éfeso era uma cidade muito importante. Era um centro comercial e cultural muito importante. Aliás, as principais cidades para onde os apóstolos foram pregar o evangelho eram grandes centros. Então, quando, por exemplo, você pensa em Roma, Corinto, Atenas, Éfeso, Antioquia, essas cidades eram centros culturais ou religiosos ou comerciais daquela época. Então era um lugar estratégico para poder pregar o evangelho, porque numa época em que ainda não havia um contingente de missionários suficiente para poder entrar em todas as cidades do interior, era muito mais lógico e inteligente a gente concentrar a missão numa cidade que fosse um centro, né, um grande centro, porque ali para o centro as pessoas do interior também iam de vez em quando. Então, era a forma mais inteligente de eu propagar uma mensagem. Era eu transmitir essa mensagem lá no centro, porque dali a mensagem ia se expandir pelo restante do país. Só que, como já comenta aí o tópico 2 da revista, a principal característica de Éfeso era a sua religiosidade. Porque na verdade havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o grande templo dedicado à deusa chamada Diana, que também era conhecida pelos gregos como Ártemis. Essa deusa, ela era a deusa da fertilidade, tá? Para os religiosos orientais.
E naquela cidade, esse templo, que era um templo luxuosíssimo, muito grande, que demorou anos e anos para ser feito, esse templo ele era muito famoso e de fato se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Naquela lista das 7 maravilhas do mundo, o mundo antigo, né? Porque recentemente houve uma nova lista com as 7 maravilhas do mundo moderno. Mas quando você pensa nas 7 maravilhas do mundo antigo, você pode pesquisar que você vai encontrar esse templo aí de Éfeso naquela lista, tá? Inclusive, a Bíblia narra que quando Paulo esteve pregando na cidade, lá em Atos 19, ele teve conflito com os adoradores de Diana. Vocês lembram daquele episódio envolvendo um rapaz chamado Demétrio, né, que eram ourives, que ganhavam a grana vendendo imagens aí daquela deusa? E aí, por conta da pregação de Paulo converter muitas pessoas, o lucro deles estava diminuindo, então eles começaram a fazer um grande movimento na cidade, gritando: grande é a Diana dos Efésios. Então isso aí é um pouco do conflito espiritual que Paulo e que os cristãos em geral tinham lá. Naquela cidade havia uma presença muito marcante da idolatria. Então, o conflito religioso naquela cidade seria, de fato, algo muito intenso. Justamente por isso, aí já indo para o tópico 2.3 da revista, justamente por isso que a igreja que se estabeleceu naquela cidade foi uma igreja que devia ser muito robusta, muito forte, já que havia uma presença bem marcante de uma outra religião, né, de uma outra deusa naquela cidade. A igreja que se estabeleceu ali em Éfeso era uma igreja contar com uma força missionária de pregação, de fazer a obra bem intensa. Por isso que, de fato, a igreja ali, ela cresceu e muitos cristãos famosos congregaram lá em Éfeso. Para você ter uma ideia, por exemplo, Timóteo. Quando Paulo escreve sua carta a Timóteo, Timóteo, ele, durante um tempo, pastoreou ou liderou a igreja em Éfeso. Quando você pensa em Apolo, que foi um pregador eloquente, ele teve um tempo em Corinto, mas ele também teve um tempo em Éfeso. João, né, diz a tradição da igreja que João, o mesmo apóstolo de Jesus Cristo e aquele mesmo que recebeu a revelação do Apocalipse, ele também passou um tempo em Éfeso. Irineu, Policarpo, aí alguns irmãos talvez não estejam familiarizados, porque quando a gente fala de Irineu, por exemplo, é o primeiro grande teólogo sistemático da igreja, aí já é no século II. Policarpo também foi um bispo muito importante, né? Um dos pais apostólicos. E esses dois personagens também congregaram um tempo aí na igreja de Éfeso. Então aquela igreja, a igreja que se estabeleceu naquela cidade, era de fato uma igreja muito importante, que contava com obreiros muito importantes, tá? Que atuaram ali. E uma coisa curiosa, aí falando sobre a história da igreja, é que aquela cidade de Éfeso, ela também acabou servindo, né, de palco para algumas reuniões da igreja, aquilo que nós chamamos de concílios ecumênicos, tá? Um dos grandes concílios que aconteceu na história da igreja foi o concílio ecumênico de Éfeso, ocorrido no ano 431 depois de Cristo. Foi esse concílio, inclusive, que ajudou a definir a questão da natureza de Cristo, o verdadeiro homem. Então, essa igreja daquela cidade de Éfeso, de fato, era uma igreja bastante importante. Só que aqui tem uma curiosidade, aí já indo para o tópico 2.4 da revista, sobre aí a saudação epistolar, né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque apesar de nós conhecermos essa carta como a carta aos Efésios,
nós não temos de fato certeza que a carta tenha sido escrita, né, para os crentes daquela cidade. Por que a gente não tem essa certeza? Porque o texto original grego, né, os manuscritos mais antigos, não traziam essa informação de que foi escrita a carta aos Efésios. Não se tinha essa informação aí lá naquela carta, nos manuscritos mais antigos. Então, justamente por isso, alguns teólogos acreditam que essa carta, ela na verdade era uma carta circular. Não foi destinada especificamente a Éfeso. Ela deve ter sido destinada a várias igrejas daquela região, sendo que a igreja de Éfeso deveria ser a principal. Um detalhe importante sobre isso é que muito provavelmente, de fato, quando Paulo escreveu a carta, ele não tinha apenas a igreja de Éfeso em vista. Ele deveria ter um conjunto de igrejas em vista. E por que a gente pensa isso? Porque quando você lê o final da carta, você não vai ver uma coisa que é muito comum Paulo fazer nas outras cartas, que era escrever saudações aos membros da igreja. Né? Paulo não fez isso, por exemplo, na carta aos Romanos, né? Saudai fulano, cicrano, beltrano. Isso não aparece em Éfeso, né? Em Efésios. E por que a gente sente falta disso? Porque Paulo ficou nessa cidade pelo menos 3 anos. Então, teve tempo suficiente, né, para construir muitas amizades ali e, estranhamente, Paulo não manda saudações para muita gente em particular nessa carta aos Efésios. Tudo isso aí, então, leva-nos a crer que essa carta é uma carta circular que foi escrita para um conjunto de igrejas lá da região, sendo que a igreja principal era a igreja da cidade de Éfeso, tá bom? Gente, até aqui estão conseguindo me entender direitinho? Se sim, vai dando uma curtida aí, coloca um coraçãozinho, escrevam no comentário se estão compreendendo direitinho. Se tiver alguma dúvida, aproveita, coloca a pergunta ou a dúvida aí, que a gente vai prosseguir. E se vocês ouvirem aí um som ambiente, é o vizinho aqui que acordou e está feliz da vida. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos partir para o terceiro tópico da lição, e aí você aproveita, quem quiser, coloca aí o seu comentário, a sua dúvida, que a gente já vai caminhar para o final. O terceiro tópico da revista é o que trata sobre o propósito e a mensagem. Qual é o propósito dessa carta? Ou seja, por quê ou para que Paulo escreveu essa carta e qual é a mensagem, o conteúdo dela. E aí, em resumo, é o seguinte, qual é o propósito? O propósito, de fato, é uma coisa meio que indeterminada. Nós não temos como definir exatamente um motivo específico que levou Paulo a escrever essa carta. Por que a gente está colocando isso? Porque, de fato, era muito comum que Paulo escrevesse as suas cartas motivado por algum propósito. Né? Por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, o objetivo claro ali da revista era resolver alguns conflitos daquela igreja. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, está muito claro também que o seu propósito principal era lidar com os judaizantes, que queriam obrigar os crentes da Galácia a conservarem aí alguns costumes judaicos. Quando nós lemos a carta aos Colossenses, fica muito claro também que o autor tem como objetivo resolver alguns problemas doutrinários, algumas heresias que estavam florescendo naquela igreja. Só que na carta aos Efésios não fica muito claro para a gente qual era o propósito, né? Por que Paulo escreveu essa carta. Porém, lendo toda ela, a gente percebe que existe um ponto em comum. Ao longo da carta, Paulo ele explica sobre a nova condição em que estão os crentes.
o que ele está dizendo é o seguinte, que todo aquele que crê em Jesus, ele tem agora uma nova vida. Ele está numa nova condição espiritual. E como tal, nessa nova condição espiritual, ele precisa ter uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir. Isso nos leva a pensar, a concluir, que muito provavelmente Paulo escreveu essa carta porque havia muitos gentios naquela região, ali em torno de Éfeso, que tinham se convertido a Cristo, mas que precisavam ser orientados sobre o que era ter essa nova vida em Jesus, né? Muito gentil. Você sabe que quando a gente recebe novos convertidos na igreja, é natural que o novo convertido passe por um discipulado onde a gente explique para ele algumas questões relacionadas aos nossos dogmas, às nossas doutrinas, mas também que a gente explique para eles o comportamento e a postura que a gente espera dele enquanto cristão. Então, muito provavelmente, a carta foi escrita com esse objetivo, para poder orientar esses novos crentes que tinham se convertido ao cristianismo, mas que precisavam entender que, uma vez crentes, eles não tinham mais uma vida comum. Eles não estavam mais vivendo, não deviam mais viver da mesma forma. Agora eles são novas pessoas que têm uma nova vida e que precisam ter um novo comportamento. É aí que entra, então, a mensagem da carta, né? Que é já caminhando para o final da revista, o 3.2, a mensagem. O tema que se destaca na carta é justamente esse. O tema da nova vida, a nova condição espiritual. Se vocês lerem essa carta do capítulo 1 ao capítulo 6, a primeira diferença que vocês vão perceber é que o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, o autor trata de uma questão doutrinária. O capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, o autor trata de uma questão ética, de uma questão de comportamento. O que isso quer dizer? Que ao longo da carta, o que Paulo está ensinando é sobre a nova vida que temos em Cristo. Esta nova vida, ela primeiro é apresentada de maneira doutrinária, do capítulo 1 até o capítulo 3, e esta nova vida, num segundo momento, é apresentada de maneira ética, do capítulo 4 ao capítulo 6. Então, capítulos 1, 2 e 3, Paulo está dizendo o que é ter uma nova vida espiritualmente. É ser um eleito, é ser um predestinado, é ser um vivificado, é ser um redimido, é ser alguém que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, é alguém que tem um novo caminho para andar, é alguém que é selado, é alguém que é convertido, é alguém que é transformado. Isso tudo é o aspecto doutrinário. Do capítulo 4 em diante, Paulo explica como que a gente coloca em prática essa nova vida. E como? Andando em unidade com os irmãos, as mulheres sendo sujeitas aos maridos, os maridos amando as suas esposas, os filhos obedecendo aos pais, os pais não provocando a ira aos filhos, os servos sendo obedientes aos senhores, os senhores tratando os seus com dignidade, não mentindo, não roubando, não defraudando, não dando lugar ao diabo. Ou seja, todos esses mandamentos que a gente tem do capítulo 4 até o capítulo 6 formam a parte ética da carta. Ou seja, é aquela parte em que o autor ele sugere a prática de tudo aquilo que foi ensinado, tá bom? Então essa aí, gente, é a carta aos Efésios que nós vamos estudar ao longo deste trimestre. Então, estamos começando aí, nova revista, as próximas lições vão entrar mais aprofundadamente em cada capítulo e em cada versículo dessa carta aos Efésios. Então não perca, assista às aulas. Neste primeiro momento, nós vamos transmitir a aula aqui pelo Facebook, porém em breve, muito em breve,
a gente espera retomar as nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso, não vamos deixar a nossa EBD parar. Vamos continuar estudando, tá bom, gente? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. E aí, reforçando, temos na nossa igreja neste momento alguns obreiros, então se você quiser comparecer na igreja para entregar sua oferta, entregar dízimos, pedir orações, pegar sua revista de EBD, se você tiver alguma necessidade desse tipo, você pode comparecer lá na igreja agora de manhã, que tem alguns obreiros lá preparados para te receber. E logo mais, a partir das 18 horas, teremos o grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus, tá bom? A partir das 18 horas no templo, na Igreja Nova Vida de Padre Miguel, Avenida Santa Cruz, número 2255. Nós estaremos lá pregando a palavra do Senhor Jesus. Aqui na página da igreja, nós já deixamos algumas orientações para quem pretende ir ao culto. Como ir, os cuidados que deve ter, quem deve evitar de ir. E aí, lembrando, quem não puder ir, fique despreocupado, que nós vamos transmitir o culto e você também vai poder assistir pela internet. Tá bom, gente? Olha, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um excelente domingo, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa abençoá-las. Você na sua casa, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, abençoar o teu domingo, e aqueles que puderem, eu aguardo à noite para a gente fazer um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de amor e bondade, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, esse aluno, esta aluna que dedicou esses minutos para poder estudar um pouco desta lição de escola dominical. Eu peço a tua bênção sobre a vida dela, peço a tua bênção sobre a família dela, que ela tenha um domingo de paz, um almoço em família alegre, um domingo de descanso, e aqueles que puderem, Pai, que o Senhor os guarde para que estejam à noite junto conosco, celebrando ao Senhor Jesus. Nos conceda um restante de dia e um restante de semana abençoado. É a oração que fazemos a Ti em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a gloriosa vinda de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.